8. O tempo diante das telas e a timidez. A timidez é alimentada em parte porque muitas pessoas passam horas a fio sozinhas, isoladas em e-mails e em conversas virtuais, o que reduz o contato face a face com outras pessoas. Philip Zimbardo. Agora você já sabe quais são as 5 habilidades, nota 10, de que seu filho necessita para ser bem-sucedido nos relacionamentos: afeto, gratidão, controle da raiva, pedido de perdão e atenção. Nesta parte do livro, vamos responder aquelas perguntas incômodas que muitos pais fazem a respeito do impacto que o tempo diante das telas exerce na vida familiar. Sentado em companhia de outros pais, Nick tirou uma revista da bolsa para ler enquanto aguardava a filha terminar a aula de balé. Antes de iniciar a leitura, decidiu apresentar-se à mãe a seu lado. Oi, meu nome é Nick. E o seu? Ah, prazer em conhecê-la, disse a outra mulher, sentada ao lado de um garoto que parecia ter uns 10 anos. Meu nome é Grace, e este é Peter, meu filho. Fez um gesto em direção a Peter e virou-se para ele. Peter, esta é a senhora Nick. Peter continuou a olhar para o videogame em seu colo. As palavras da mãe não geraram reação nenhuma. Depois de uma pausa, a mãe disse um pouco constrangida: desculpe. Peter é muito tímido. Sempre foi assim. Embora gostasse de fazer amigos na escola e não tivesse problema em se apresentar diante da turma do 4º ano, Peter sempre agia com timidez na presença de adultos. A mãe nunca o forçou a ter contato com amigos dela, por imaginar que Peter fosse tímido e que, com o passar do tempo, ele mudaria de comportamento. Crianças como Peter escondem-se com facilidade por detrás das telas eletrônicas a fim de evitar interações que pareçam desagradáveis ou desnecessárias. Estudos mostram números cada vez maiores de jovens que se dizem tímidos. Muitos especialistas acreditam que esse número em ascensão se deve parcialmente ao isolamento social produzido pela conexão digital. Video games, buscas online, e-mails e mensagens instantâneas são atividades isoladas, particulares, que não exigem a presença de outras pessoas. As crianças plugadas não experimentam muita comunicação não verbal e interação face a face. Num estudo, cerca de metade das crianças dos Estados Unidos se descreveram tímidas, mas apenas 12% das pesquisadas se enquadraram na categoria de fobia social. Sobrescrito: uma maioria das crianças pesquisadas se assemelha a Peter, isto é, não são verdadeiramente tímidas. Podem aprender a interagir com outras pessoas com relativa facilidade, se conseguirmos fazê-las sair da frente das telas. Timidez. O que é e o que não é? Quando nos referimos à timidez, estamos falando de uma criança que fica nervosa e desconfortável ao se encontrar ou conversar com outras pessoas. As crianças tímidas não se adaptam tanto quanto seus colegas na sala de aula nem no intervalo, pois se retraem na companhia de outros. Quanto mais a criança evitar conhecer novas pessoas e afastar-se de ambientes sociais, mais empecilhos isso trará para ela na vida adulta. No entanto, não devemos confundir timidez com discrição. Se um de seus filhos é o rei da festa e o outro mal abre a boca em público, não significa que a criança calada seja tímida. Crianças desinibidas, extrovertidas e falantes são sempre muito apreciadas. Porém, crianças mais caladas e introvertidas são boas ouvintes e raciocinam de forma analítica. Se você não sabe o que é saudável e o que não é em uma criança discreta e reservada, reflita sobre estas características. Saudável, não saudável. Fazenda. Contato visual. Evita contato visual. É cortês, é grosseira. Indiferente, é contente, é insatisfeita, é bem comportada, tem problemas de comportamento. As pessoas ficam à vontade com ela, as pessoas não ficam à vontade com ela. Não pense que seu filho é tímido só por ser reservado. Talvez ele não queira levantar a mão na classe, mas discute o assunto num grupo menor. Não há nada de errado em seu filho ser mais retraído que as outras crianças. Mesmo que ele fique nervoso e sinta medo de pessoas e situações novas, evite rotulá-lo de tímido. Quando ouve repetidas vezes que é tímida, a criança encontra uma desculpa para não desenvolver habilidades sociais. Ela poderá dizer: "Ah, sou tímida", ganhando passe livre para não ser educada e não conversar com os outros. Para algumas crianças, é muito conveniente ser tímida.
Você não precisa transformar seu filho retraído numa criança exibicionista. Deve apenas ensiná-lo a participar da vida e apreciar a companhia das pessoas. As crianças introvertidas e extrovertidas têm algo em comum: precisam aprender o que é adequado quando interagem com os outros. Criando um novo padrão de normalidade. Lembra-se de como Peter, 10 anos, evitou conhecer aquela mãe na aula de balé? Pode haver certa reticência por parte das crianças para abrir-se e conhecer alguém que esteja conversando com seus pais. Os adultos são às vezes intimidadores. Como pais, precisamos lembrar que os filhos farão o que ensinarmos a eles. Se os instruirmos desde pequenos a olhar um adulto nos olhos e a fazer perguntas, estaremos ensinando uma habilidade valiosa a eles. Eles se sentirão à vontade conversando com adultos porque os ensinamos a fazer isso. As crianças que se sentem ameaçadas ou nervosas quando falam com alguém podem praticar dentro e fora de casa até aprenderem um novo padrão para interagir com as pessoas. As que se mostram desinteressadas podem ser ensinadas sobre bons modos. O mesmo método se aplica ao ensinar as crianças a interagir com outras crianças. Da próxima vez que estiver em uma reunião social e vir seu filho sozinho, você poderá dizer a ele: "Ei, olha o Paul, sozinho ali no canto. Por que você não vai lá conversar com ele?" Como todas as outras crianças estão brincando, talvez ele pense que ninguém quer saber dele. Convide-o para participar da brincadeira. Você estará ensinando seu filho a ser proativo para fazer amizades. Eu, Arlene, era uma criança reservada. Quando meus pais começaram a frequentar uma igreja, eu não queria me separar deles, por isso me recusava a ir à sala das crianças com outras da mesma idade que eu. Depois de meses sentada ao lado de meus pais durante o culto, minha mãe decidiu me dar uma pequena injeção de ânimo. "Logo você vai participar do programa das crianças", ela disse. "Quando entrar na sala, procure outras crianças que estejam sem os pais por perto. Pode ser que estejam tão nervosas quanto você. Sente-se perto delas e pergunte o que gostam de fazer e quem são os pais delas. Se você procurar pessoas que precisam de um amigo, não vai ficar sozinha." A princípio, foi difícil vencer o nervosismo e conversar com uma criança que eu não conhecia. Em pouco tempo, porém, aprendi a cumprimentar as meninas que estavam sentadas sozinhas. Fui ficando cada vez mais à vontade para conversar com outras crianças, e agora, 30 anos depois, ainda sigo o conselho de minha mãe quando estou numa sala cheia de pessoas que não conheço. Ajude seu filho a criar um novo padrão de normalidade no que diz respeito a interagir com as pessoas. Instrua-o a concentrar-se no outro em vez de em si próprio quando se sentir nervoso. Resista à tentação de falar por seu filho quando estiverem juntos. Se houver uma pausa incômoda, dê tempo a ele para se enturmar em vez de querer tirá-lo rapidamente da situação. Se seu filho estiver usando um aparelho eletrônico quando uma pessoa começar a falar com ele, ensine-o a largar o aparelho, olhar para a pessoa e sorrir. Primeiro as pessoas, depois os celulares, os tablets e os videogames. Sim, a tecnologia oferece alguns benefícios à criança tímida. Se a menina se sente desconfortável para falar a um grupo grande, ela pode digitar sua opinião na privacidade de sua casa e postá-la para centenas de crianças lerem. Pode representar um papel no mundo virtual e aprender algo que a ajude no mundo real com os amigos e amigas. Todavia, tenha discernimento com relação ao tempo online. As crianças com problema de timidez poderão refugiar-se diante das telas em busca de companhia virtual. A melhor maneira de vencer a timidez é interagir com os outros no dia a dia, em casa, na escola, nas práticas esportivas ou na fila do supermercado. Se a criança passar horas online todos os dias, não adquirirá experiência com outras pessoas porque desperdiçará a maior parte do tempo livre sozinha com as telas. Praticar, praticar, praticar em se tratando de aprender uma nova habilidade como acertar a bola no cesto ou tocar piano. Você conhece o ditado: a prática leva à perfeição. A prática também é importante para aprender habilidades sociais positivas. Pense em sua casa como o local do ensaio geral. É um lugar seguro onde seus filhos poderão treinar para iniciar conversas quando estiverem em ambientes sociais.
Comece explicando as vantagens que seu filho terá se agir amistosamente, mesmo quando sentir vontade de se isolar. O ambiente ficará mais divertido, ele fará bons amigos e gostará mais da escola e das atividades sociais. Conte-lhe como a amizade ajudou você na vida. Talvez você tenha superado a timidez em sua carreira profissional a fim de se tornar professor ou vendedor. Eis algumas sugestões para praticar em casa com seu filho: encontros com os amigos. Faça de conta que você é um amigo que veio para brincar com seu filho. Do que vamos brincar? Você pergunta. Peça a seu filho que escolha 5 atividades divertidas, como jogos de tabuleiro, futebol ou basquete. Joguem juntos por alguns minutos e explique que seria mais divertido se houvesse um amigo ali. Então, convide um bom garoto com quem seu filho se sinta à vontade. Não permita o uso de aparelhos eletrônicos e sirva um lanche bem gostoso. Recreio divertido. Saia ao ar livre e faça de conta que está no intervalo das aulas de seu filho. Acompanhe suas atividades no recreio. Pergunte: o que você faz quando começa o intervalo? Sugira que ele procure um colega de sala ou outro garoto que esteja sozinho. Que tal ele se juntar ao grupo de meninos que está jogando futebol? E o que fazer se disserem que não há lugar para ele? Simule situações diversas e observe como seu filho reage. Ouça suas preocupações ou ansiedades a respeito do intervalo e de brincar com outras crianças. Ensine as situações para ajudá-lo a interagir com os colegas de classe. Navegando pela sala de aula. Peça a seu filho que se sente diante de uma mesa e finja que você é o professor. Faça uma pergunta e peça a ele que levante a mão e dê a resposta. Diga-lhe que ele não precisa levantar a mão todas as vezes, mas que seria bom levantar ao menos uma vez por semana. Ressalte a importância de estabelecer contato visual com a professora. Se seu filho tiver de fazer uma apresentação para a sala inteira, pratiquem diversas vezes em casa diante dos irmãos e irmãs e dos bichinhos de pelúcia. Conhecendo adultos. Você pode tornar essa atividade mais divertida se colocar um chapéu ou vestir um paletó. Você é o adulto desconhecido, então trn como fazer a apresentação. Querido, este é o Sr. Davis. Peça a seu filho que ore em seus olhos e diga: prazer em conhecê-lo, Sr. Davis. Vá um pouco além e ensine-o a fazer uma pergunta ao recém-conhecido: como vai, ou com o que o senhor trabalha? Elogiando e sendo elogiado. Faça de conta que você é um amigo, um técnico de futebol ou um professor e elogie seu filho do seguinte modo: você se saiu muito bem hoje. Peça a seu filho que trn olhar em seus olhos e diga: obrigado. Incentive-o a não resmungar um agradecimento, mas sim dizê-lo com clareza e entusiasmo. Peça então que ele elogie você. Desafio a elogiar uma pessoa naquele dia e depois lhe contar os detalhes. Pedindo ajuda. Esta será fácil para você encenar. Faça de conta que se sentou em sua mesa e está com muitas tarefas a fazer. Peça a seu filho que interrompa você com um pedido urgente. Ensine-o a chamar sua atenção e a falar, desde que tenha um pedido urgente que não possa esperar na escola ou em outros lugares. Explique a diferença entre um pedido urgente importante e algo que possa esperar. Se seu filho estiver sofrendo bullying, por exemplo, ele precisará de confiança para contar a alguém. Você poderá simular essa situação antes que aconteça, para que ele saiba o que fazer se houver necessidade. Lendo sinais não verbalizados. A comunicação bem-sucedida consiste em palavras e sinais não verbalizados. As telas não ensinam as nuances da linguagem corporal e das expressões faciais. Mas você pode ensinar diversas expressões faciais para testar seu filho. Enquanto faz expressões faciais diversas, de tristeza, raiva, felicidade, etc., peça a seu filho que as identifique. Folheiem uma revista juntos e identifiquem as diferentes emoções das pessoas que aparecem nas fotos. O olhar delas diz o quê? O que a linguagem corporal expressa?
Quanto mais vocês praticarem essas habilidades sociais em casa, mais confortável seu filho se sentirá quando fizer uso delas fora de casa. Exponha seu filho a uma ampla variedade de experiências, como visitar uma biblioteca para ler histórias, ingressar num grupo de escoteiros, pedir ajuda ao vendedor da livraria para encontrar um livro, visitar o zoológico com outra família, pedir comida no restaurante, conversar com o balconista da mercearia. Você também pode incentivar seu filho a ser mais comunicativo. Marque pontos para determinadas atividades e depois comemorem juntos ou dê um prêmio a ele pelos pontos ganhos. Por exemplo, 1 ponto por ter conversado com um colega no intervalo. 3 pontos por ter mantido o contato visual quando apresentado a um adulto. 5 pontos por ter feito amizade durante um jogo. 10 pontos por ter se enturmado com as crianças da igreja. Rejeição, bullying e dias em que nada dá certo. Andy, 6 anos, chegou chorando em casa, de novo. Desde que mudou de escola, 3 semanas antes, ainda não conseguirá fazer amizades. Era tímida, e a mudança foi particularmente difícil para ela. Na hora do almoço daquele dia, ela fez uma tentativa corajosa de sentar-se perto de algumas colegas de sala, mas elas olharam para ela com desdém e disseram: "Desculpe, não cabe mais ninguém nesta mesa." Em silêncio, Andy encontrou outro lugar na cantina para se sentar enquanto lutava para conter as lágrimas. Não obtendo muito sucesso no quesito amizade, Andy parou de tentar puxar conversa no recreio. Tornou-se mais fechada na sala, quase sempre evitando contato visual com os colegas e com a professora. Em casa, começou a passar mais tempo diante da televisão depois das aulas. 5 frases que você não deve dizer a seu filho: retraído, não seja tímido. Não se preocupe, eles não mordem. Não fique quieto aí. Diga alguma coisa. O gato comeu sua língua? Por que você não sai de casa como sua irmã? Eric, 1 anos, adorava jogar futebol, mas tinha pavor de treinar. Luke, um de seus colegas de time, de 12 anos, vivia zombando dele. Dizia coisas como: "Se você quiser ganhar o jogo, não toque a bola para o Eric." E com quem você aprendeu a jogar? Com um bando de garotinhas. Em vez de falar do bullying aos pais, Eric fechou-se em seus videogames, onde ninguém podia incomodá-lo. Quando crianças como Andy e Eric têm dificuldade de adaptar-se a ambientes sociais, torna-se mais fácil refugiar-se na segurança das telas. Se a criança se sentir excluída, basta um smartphone nas mãos ou um videogame portátil. Ela parecerá ocupada, atarefada e com ar de importante. A companhia das telas é muito mais fácil que a companhia de outras pessoas. As telas não se importam se você diz ou faz algo errado. Não julgam seus comentários ou seu comportamento. Você não precisa causar boa impressão ou arriscar-se a sofrer constrangimento ou rejeição. O tablet não quer saber se você acordou com uma espinha no nariz, nem se divertirá à sua custa. Basta a companhia de um jogo ou de um programa de televisão para você sentir-se conectado com o mínimo esforço. Se a criança tímida passa 3, 4 ou 5 horas por dia diante da televisão ou de videogames, o que ela está perdendo? Interações humanas saudáveis como sentar-se para conversar com a família, fazer compras no supermercado, brincar no jardim de casa ou jogar bola com um irmão ou irmã. Essas atividades ajudam as crianças a ter mais facilidade quando interagem com as pessoas, não apenas da família, mas de modo geral. Em contrapartida, o tempo diante dos aparelhos eletrônicos faz a criança se fechar e reforça comportamentos negativos. De acordo com a Clínica Mayo, o tempo excessivo que crianças de 4 anos passam diante da televisão está relacionado a bullying na faixa etária dos 6 aos 1 anos. Sobrescrito 2. Se a criança ficar conectada por muito tempo a computadores e videogames, como aprenderá a adaptar-se às pessoas em vez de recolher-se ou ser antissocial? Quando a criança tímida tem laços fortes e pessoais em casa, isso lhe dá grande vantagem se precisar lidar com bullying ou rejeição. A mãe ou o pai pode orientá-la carinhosamente diante das ofensas das outras crianças.
Bons modos na hora das refeições há um momento especial no dia para você se conectar ao coração de seu filho, e esse momento é despertado pelo estômago. Uma pesquisa mostra que refeição em família traz grande benefício às crianças. Os jovens cujas refeições são feitas em família passam mais tempo fazendo o dever de casa e lendo por prazer. Tendem a comer alimentos nutritivos e são menos propensos, no futuro, a usar substâncias tóxicas, praticar sexo ou ter tendências suicidas. Sobrescrito 3. Seu modo de agir na hora das refeições é extremamente importante. A televisão permanece ligada? Você engole a comida rapidamente para sair logo da sala de jantar? Se for assim, você está perdendo as vantagens do tempo de refeição em família. Essa é uma ocasião para conversar. Esses momentos sagrados ao redor da mesa podem ajudar seu filho a vencer a timidez. No jantar, você pode fazer perguntas como: o que você fez de bom hoje? E qual foi a pior parte do dia para você? Aprendemos coisas incríveis quando nos sentamos ao redor da mesa e ouvimos com atenção. Lembre-se de pôr os celulares para vibrar e não toque neles durante a refeição. Desligue a televisão e o rádio, a não ser que queira ouvir uma música suave ao fundo. Não permita interrupções de aparelhos eletrônicos que comprometam o tempo de qualidade da família. Mostre a seus filhos que o jantar não diz respeito apenas a comer, mas também a conversar. As agendas lotadas dificultam encontrar um momento em que todos os membros da família possam se sentar juntos para comer. Um filho está treinando futebol enquanto o outro estuda piano, e você corre pela cidade como se fosse um motorista de táxi. Gary, lembro-me das várias vezes que tivemos de trocar o horário do jantar, para mais cedo ou para mais tarde, por causa da programação das crianças ou da minha. Mas todos nós sabíamos que o jantar em família era importante e não medíamos esforços para que ocorresse. Nossa sugestão é estabelecer a meta de 7 ou mais refeições em família por semana. Dependendo da agenda familiar, vocês poderão jantar juntos todos os dias, ou ao menos todas as refeições de fim de semana, além de algumas esporádicas durante a semana. Haverá ocasiões em que você terá de fazer uma refeição rápida no carro a caminho do treino de vôlei de sua filha, mas faça disso a exceção, não a regra. Antes de sair deste tópico sobre o horário das refeições, precisamos falar da importância de uma boa nutrição para a autoestima de seu filho. Quando a criança é saudável, tem o peso normal e é capaz de participar de atividades esportivas e brincadeiras no parquinho, ela recebe uma injeção de autoconfiança. Infelizmente, mais de 1/3 das crianças e adolescentes nos Estados Unidos está acima do peso adequado. Esse problema de saúde põe as crianças em risco de adquirir doenças inimagináveis para os jovens, problemas cardiovasculares, pré-diabetes, problemas nos ossos e nas juntas e apneia do sono, só para citar algumas. Crianças viciadas em aparelhos eletrônicos são, além de sedentárias, alimentadas por uma enxurrada de propagandas que aumentam seu desejo por alimentos nocivos à saúde. Essas crianças veem de 5.000 a 10.000 propagandas de alimentos por ano, a maioria relacionada a fast food. Ver televisão ou jogar videogame à noite também prejudica o sono. A criança pode facilmente entrar no círculo vicioso de ver televisão ou jogar videogame, não se exercitar, ingerir alimentos nocivos, dormir mal e ganhar peso. São hábitos destrutivos para qualquer criança, e para a criança tímida podem ser particularmente debilitantes, pois conduzem a um isolamento ainda maior. A criança tímida que já se sente desconfortável em ambientes sociais só ficará mais nervosa se tiver de lidar com problemas de peso. Aquilo que você serve à mesa para a família, tanto em calorias quanto em conversa, causará impacto duradouro no bem-estar de seu filho. Lembre-se, você não está tentando criar um filho extrovertido à força nem fazer dele alguém que ele não é. Pelo contrário, você quer ajudá-lo a relaxar na presença dos outros e conectá-lo a bons relacionamentos. O contato social é uma necessidade humana fundamental. A interação com as telas mais que com pessoas produz um padrão de isolamento nada positivo. Mas você pode lutar contra isso, uma refeição por vez, uma conversa por vez, até que seu filho se sinta bem na presença de outras pessoas. Para refletir, o fato de seu filho ser reservado não significa que ele seja tímido.
Reflita sobre esta afirmação pensando em seu filho. Quando ouve repetidas vezes que é tímida, a criança encontra uma desculpa para não desenvolver habilidades sociais. Ela poderá dizer: "Ah, sou tímida", ganhando passe livre para não ser educada e não conversar com os outros. Para algumas crianças, é muito conveniente ser tímida. Se seu filho está jogando videogame quando você chega em casa depois do trabalho, ele faz uma pausa para cumprimentá-lo? Você já ajudou seu filho a superar a ansiedade de conhecer outras pessoas? Releia as sugestões para praticar em casa com seu filho na página 133. Que palavras de incentivo você pode dizer a uma criança que luta com a timidez? Seu filho já sofreu rejeição ou bullying? Você conversou com ele sobre o assunto? Seu filho está dentro do peso? O que você poderia fazer para proporcionar nutrição e exercícios apropriados?